o estudo espírita de perguntas e respostas. Tem a participação de vocês. Quem quiser fazer perguntas, basta levantar a mão, que nós providenciaremos papel e caneta. Portanto, hoje, com os amigos Ives Facuri, também Márcio Torres. Boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos responder a primeira pergunta da noite, que diz assim: como é o mundo espiritual? Tem casa, rua, praças? Bom, essa indagação de como é o mundo espiritual não é uma indagação recente, é uma indagação que já perpassa aí longo tempo na história humana. E desde sempre, vários sábios da humanidade já traçaram determinados perfis de como seria o mundo espiritual. Do que eu tenho memória, que se trata do mais antigo sábio que já deu algum parecer de como seria a vida no mundo espiritual, foi um sábio egípcio que viveu antes de Jesus, cerca de 500 anos, se eu não me engano, antes de Jesus, chamado Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto foi um sábio egípcio que ele já teve a oportunidade de abordar como seria o mundo espiritual, evidentemente de uma maneira genérica, né? E o que ele dizia era o seguinte: tudo que existe em cima, existe embaixo. Tudo que existe embaixo, existe em cima. A pessoa, para falar isso 500 anos de Jesus, tinha que ter uma noção muito exata, uma lembrança muito presente do que realmente se trata o mundo espiritual. Tudo que existe em cima, existe embaixo. Tudo que existe embaixo, existe em cima. Evidentemente, existe em cima de uma maneira mais aperfeiçoada. Então, quando a gente vai traçando essa linha de pensamento, desde os sábios da antiguidade até o presente momento, nós vamos perceber que o mundo espiritual, ele se assemelha muito com o mundo material. Ele se assemelha na sua estrutura, ele se assemelha nas suas organizações sociais, mas no seu funcionamento ele se distingue muito, porque o funcionamento das instituições no mundo material, eles sempre esbarram em algumas dificuldades que são dificuldades morais dos seus integrantes, dos indivíduos que constituem as instituições do mundo material. Então, no mundo material, por exemplo, você vai ter muita burocracia. No mundo espiritual, você vai ter desvio de verba, prejudicando os serviços públicos. No mundo material, você vai ter a violência urbana contaminando desde as mais pequenas cidades do interior até as grandes metrópoles. No mundo material, você vai ter o funcionalismo público e o funcionalismo privado também, porque aí não há distinção, trabalhando, visando única e exclusivamente o seu próprio interesse, sem aqui querer generalizar. Então, quer dizer, o mundo material, ele se distingue do mundo espiritual por um componente moral dos seus integrantes. Quando a gente vai ler as obras de André Luiz, a gente fica até um pouco espantado, porque no livro se assemelha muito transporte público, por exemplo, serviços de saúde, com aquilo que a gente dispõe no planeta Terra. Só que se a gente for ver como que se dão as engrenagens que movimentam as estruturas dos serviços prestados no mundo espiritual, nós vamos ver que é completamente diferente no seu funcionamento. E por que isso acontece? Porque muitos de nós podemos questionar o seguinte: mas por que o mundo espiritual é semelhante demais ao nosso mundo? E a resposta é muito simples. É porque a providência divina respeita a nossa condição evolutiva e não quer que depois da morte nós nos sintamos desambientados com uma coisa radicalmente nova para nós. Ou seja, se o mundo espiritual, semelhante como é ao nosso mundo material,
já é motivo de muito espanto para nós, dado ao seu funcionamento e dado às suas estruturas, imagina se o mundo espiritual fosse radicalmente diferente do mundo material. Nós não teríamos psiquismo para aguentar muito tempo lá. Muitos de nós já não aguentamos. Muitos de nós chegamos no mundo espiritual e pelo ritmo de funcionamento das colônias espirituais, nós ficamos ansiando a reencarnação de novo, porque a gente não aguenta caminhar junto. Então imagina se fosse radicalmente diferente. Certamente seria uma agressão à nossa condição evolutiva. Então, como a espiritualidade ela não agride ninguém no seu momento evolutivo, é claro que ela precisaria criar, através da misericórdia divina, núcleos de transição do psiquismo para esferas mais elevadas. Porque você sair de um mundo tão grosseiro como o nosso, e repentinamente, pelo simples fato de desencarnar, você já habitar uma esfera, por exemplo, de um nível angélico ou de um nível angelical, certamente você, e eu me incluo nisso, nós não suportaríamos. Por quê? Porque os nossos hábitos, eles não deixam de existir pelo simples passe de mágica da desencarnação. Não deixam de existir. Então nós vamos sofrer muito se nós não nos educarmos no sentido da alimentação, no sentido do uso da nossa sexualidade, no sentido do desequilíbrio da questão do repouso, do descanso. Então nós vamos sofrer muito com isso já nas colônias espirituais que se assemelham muito a nós. Imagina se nós fôssemos surpreendidos por esferas muito diferentes da nossa, completamente diferentes da nossa. Nós não suportaríamos. Então é por isso que a gente chega no mundo espiritual, você ainda tem o transporte público, você ainda tem uma alimentação diferente da nossa. Ah, mas espírito necessita de alimentação? O espírito em si não necessita de alimentação, mas o condicionamento mental, ele plasma falsas necessidades, que até o espírito amadurecer no sentido da compreensão de que ele não precisa daquilo, muitas vezes demanda séculos de amadurecimento espiritual. Então, para que o espírito ele esteja completamente ou plenamente consciente que ele não precisa mais dormir, que ele não precisa mais se alimentar, e que ele não precisa mais nem do corpo dele, porque o perispírito é um corpo muito semelhante ao nosso, que ainda nos dá uma impressão de material, vamos dizer assim. Enquanto ele ainda não se conscientizou plenamente disso, ele ainda vai precisar de alguns atendimentos nesse sentido. Então, no mundo espiritual, por exemplo, se a gente pega o livro Nosso Lar, a gente vai ver que os cidadãos de nosso lar, que trabalham nos mais diferentes setores da atividade social, eles têm o seu momento de descanso. Quer dizer, o repouso é uma imposição da governadoria, né? É um descanso, um momento de lazer. Imaginem vocês, os espíritos superiores, aqueles muito elevados, eles já têm como lazer a própria tarefa que eles desenvolvem. O próprio trabalho para esses espíritos já é um lazer. Nós não funcionamos assim. Nós temos um momento de trabalho e nós temos um momento de lazer. Então, é preciso com que haja esse fator proporcionado pela misericórdia divina, a fim de que o espírito ele possa ir se capacitando, mas sem nenhum tipo de violação de consciência. Porque essa violação de consciência, ela representaria um verdadeiro desrespeito à condição espiritual. Então, no mundo espiritual, por exemplo, em Nosso Lar, só para a gente poder dar a obra mais conhecida da série de André Luiz, e que trata bem desse assunto de como que é a vida no mundo espiritual, é possível, por exemplo, você não precisar do transporte público. Por quê? Porque se você já desenvolveu uma capacidade de volitação,
que é você se transportar por si mesmo, voando, vamos dizer assim, sobre o ar, você não precisa usar transporte público. Só que o espírito, para ele desenvolver essa capacidade mental de volitar, ele precisa de determinado estado de conscientização da sua verdadeira natureza espiritual. Ou seja, não é todo espírito que chega no mundo espiritual e sai igual o Gasparzinho voando, né? Não é todo espírito. Muitos espíritos ainda vão precisar do transporte público. Eu lembro que André Luiz aprendeu a volitar muito rápido, pelo treinamento mental que ele desenvolveu rapidamente no mundo espiritual. Só que olha para a gente ver determinados detalhes da obra que nos ensinam muito. André Luiz não volitava dentro da cidade de Nosso Lar. Não volitava. Por quê? Porque ele foi conscientizado de que ele não poderia se mostrar com aquela capacidade melhor do que os outros cidadãos da cidade. Então ele se privava de volitar, pegava o transporte público assim como todos os outros cidadãos de Nosso Lar, para que ele pudesse não transparecer para os observadores um ar de superioridade. Está vendo? Até nisso a gente aprende no livro Nosso Lar, nas obras espíritas. Então ele se privava de volitar. Eu fiquei pensando assim, se fosse eu, capaz de sair voando ainda dando tchauzinho, né? Para os amigos, para os conhecidos. Olha o que eu aprendi, fica aí, né? Olha para vocês verem quanto que a gente aprende no mundo espiritual. Então, para não agredir, no sentido de parecer melhor para os observadores, ele se privava dessa capacidade. Então, muitas coisas que nós temos no mundo material, nós temos no mundo espiritual. Só que o seu funcionamento ele é um pouco diferenciado. Muito bem. Está chegando muitas perguntas para nós aqui, viu, Ives? Eu agradeço a participação de vocês. Tem uma que chegou agora para nós, fala assim, boa noite, eu já vi falar várias vezes que certas pessoas já reencarnaram várias vezes, dizendo quantas vezes já reencarnaram. Se eu quiser saber quantas reencarnações eu já tenho, eu posso saber como? Eu acho que não tem, não. Para a gente ter uma noção da nossa idade criacional, né, quando Deus realmente criou esse princípio inteligente, é muito difícil saber, porque a gente entende que nós começamos no mineral, né, estagiamos no vegetal, passamos pelo reino animal até chegar no reino hominal, como seres humanos, né? É meio complexo de explicar isso hoje, mas no reino hominal, para a gente ter uma média da nossa evolução hoje no planeta Terra, uma média grosseira, em torno de 4 a 4,5 milhões de anos, como reino hominal. Isso nos coloca lá naqueles primeiros primatas que desceram das árvores, tentando se equilibrar nas patinhas, para andar como bípede. Então, todos nós já passamos por todas as eras da humanidade. Em algum lugar, em algum momento, nós já estivemos presentes aqui. Então, nós já morremos e reencarnamos milhares de vezes. Tem alguns livros que falam cerca de 40, outros 400, mas se a gente for fazer uma ideologia, se a gente for usar a nossa capacidade de desenvolvimento, a gente vai ver que nós somos bem antigos, tá? Então, em torno aí de 4,5 milhões, milhares de vidas, milhares de pais, milhares de mães, milhares de amores, milhares de filhos, milhares de amigos, infelizmente milhares de inimigos, porque nós éramos bárbaros, éramos primitivos, ainda somos um pouco, então não tem como saber. Se tem pessoas que falam, eles podem ter tido acesso, talvez através de um amigo espiritual, ou através de não sei o quê, que falaram lá uma determinada vez para eles. E eles gravaram isso como se fosse uma verdade. Mas é mais vezes. Mas isso não é importante. Qual a importância de eu saber quantas reencarnações eu já tive?
O que isso vai mudar a minha vida? Nada. Porque se eu ainda estou encarnado, é porque nas reencarnações já vividas eu não aprendi. Eu não aprendi a lição, por isso que eu voltei a reencarnar. Porque nós reencarnamos é para aprender a lição. É para desenvolver esse Deus interior que somos. Desenvolver a divindade que somos. E se nós ainda estamos voltando é porque nós não aprendemos a lição. E ela é lenta mesmo, ela é gradativa. Quantas reencarnações ainda vamos ter? Mais milhares, mais algumas milhares delas. Porque nós não vamos atingir o reino angelical, como o Ives falou aqui, os mundos angelicais, umas 2 ou 3 encarnações, não. Nós não vamos. Nós ainda estamos capengando para entrar no mundo de regeneração. Quanto mais os mundos superiores. Nós ainda não temos essas condições. Vamos ter muitas outras encarnações, mas isso também não importa. O que importa é eu conscientizar que sou espírito, não matéria, temporariamente matriculado numa escola corretiva, e que o meu objetivo aqui é cuidar de mim mesmo. É cuidar das minhas virtudes, dos meus conhecimentos, desenvolver amor, caridade, perdão, para que eu possa atuar no próximo. Porque sem o próximo eu não sei. Imagina se eu moro sozinho, num deserto, um ermitão lá. Aí eu quero desenvolver caridade. Eu vou desenvolver caridade com o quê? Com as cobras, com os escorpiões? Eu quero desenvolver paciência. Eu vou ter que desenvolver paciência com o quê? Eu quero desenvolver amor. Eu vou amar o quê? Eu quero desenvolver perdão. Vou perdoar o quê? Eu estou sozinho. Nós desenvolvemos em sociedade, é o próximo. É através do outro que eu exercito aquilo que eu estou construindo em mim. Esse é o motivo das reencarnações, é estarmos juntos mesmo. A palavra relação, tanto conjugal, como no trabalho, quanto na família, relar. Relar quer dizer tornar liso. Quando a gente rela uma coisa na outra e vai relando, a gente vai pulindo, vai tirando as arestas, vai ficando liso. Ou seja, nós vamos nos aperfeiçoando. E é por isso que a gente se relaciona. E a gente acha ruim de relacionar com o outro, porque o outro é chato. Porque o outro é difícil, porque o outro é complicado, porque o outro é isso, o outro é aquilo, aquilo outro. Como se nós fôssemos 100% perfeitos. Sempre é o outro errado. E a gente esquece que é nas dificuldades, nos problemas, que eu me aprimoro. É ali que está o exercício das minhas virtudes. É o motivo da reencarnação. Quantas foram e quantas serão, não importa. Isso não vai mudar a minha essência, isso não vai mudar o meu ser. Por quê? Porque uma reencarnação não muda o que sou. Lembra que as igrejas evangélicas, a católica, costumam dizer assim, reencarnação não existe não. Lá na Bíblia está falando que Deus só deu uma vida. Eles estão certíssimos, Deus só deu uma mesmo. É uma vida espiritual. Ele me criou um indivíduo imortal. Eu sou imortal, é uma única vida. Só que nessa imortalidade, eu preciso estar contribuindo com a minha própria evolução. E eu consigo fazer isso matriculado numa escola corretiva. E a Terra é uma das infinitas no universo. A Terra é uma delas. E eu estou matriculado aqui justamente porque é aqui que eu estou sintonizado vibracionalmente. É aqui. Está vendo como a gente reclama às vezes da corrupção, queixa às vezes da saúde, queixa dos vizinhos, queixa disso, daquilo, mas eu estou sintonizado. Eu estou aqui porque eu estou sintonizado. Nós estamos aí vivendo uma turbulência política no país, e fala assim, nossa, o que eu estou fazendo? Eu queria morar em outro país. Você tem que morar aqui mesmo, você nasceu aqui, veio para ficar aqui, porque nós temos sintonia com a corrupção. Nós somos corruptos, todos nós somos. Lá no íntimo e no passado. É por isso que nós estamos aqui. A gente tem que vivenciar, às vezes, as dores para a gente aprender que dói.
Eu causei a dor ao outro, depois eu vou viver essa dor, para que eu entenda que dói. É o resgate, é a colheita obrigatória. Nós necessitamos estar reencarnados. Quantas vezes foram ou quantas vezes serão, não importa. O importante é a gente conscientizar que eu vou aproveitar essa atual encarnação para fazer o maior esforço do mundo para quando eu sair dela, eu sair com mais méritos, sair mais vitorioso, sair com menos débitos. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Quanto mais eu souber trabalhar em mim mesmo as virtudes e o conhecimento, melhor eu voltarei para o mundo espiritual. E contribuirei para melhorar na próxima existência. Porque desencarnar não muda um ponto na minha personalidade, no meu caráter, no meu conhecimento. Como encarnar também não muda um ponto em nada. Desencarnar é tirar a roupa e jogar fora. Encarnar é botar uma roupa nova. O ser é o mesmo. Não muda. Não muda. A nossa personalidade, nossos caráteres, as nossas virtudes, os nossos defeitos, continuam uma sequência até que eu vá me aprimorando. É para isso que existe. Bom, mas para quem gosta de matemática, ou matemática rápida, esse número de regra, vou fazer aqui para vocês aqui. Fazer um cálculo rápido, para a gente ver em média quantas reencarnações a gente já teve, baseado em algumas informações espíritas, tá? André Luiz, no livro Libertação, ele vem falar que nós atingimos a era da razão há mais ou menos 40 mil anos. Então, de lá para cá que eu vou contar quantas reencarnações a gente teve, tá? Porque antes da razão não nos interessa. Por quê? Porque antes da razão o que imperava eram os automativos evolutivos, né? Os automatismos evolutivos. Quer dizer, o homem primitivo ele não evoluía pelo seu livre-arbítrio. Ele evoluía por outros meios automáticos da evolução. Porque ele não tinha escolha para fazer, porque escolha é uma deliberação racional, né? Então, há 40 mil anos nós viemos, há 40 anos em média, alguns livros vão variar um pouco de história, mas é mais ou menos há 40 mil anos. Vamos fazer a conta rápida aqui. Se cada reencarnação nossa, nós vivemos 50 anos encarnados, porque a gente tem que considerar que a expectativa de vida ela só é mais longeva como é recentemente. Se a gente volta aí um século, a expectativa de vida era muito baixa. Até hoje, determinadas regiões do Brasil é assim, expectativa de vida baixa. Na época de Jesus, se você chegasse aos 40 anos de idade, você já era considerado um ancião da época, porque era muito baixo, o pessoal morria cedo. Então, vamos considerar que 50 anos de idade, vezes 800, dá 40 mil, certinho. Então, 800 reencarnações. É claro que esse número aqui é relativo, porque a gente sabe que não é fixo dessa forma. Porque existem pessoas que ficam mais tempo no mundo espiritual, existem pessoas que ficam mais tempo no próprio mundo material, mas, em média, se a gente for considerar, de uma maneira geral, uma expectativa de vida de 50 anos, deu 800 reencarnações. Então, você já teve aqui 800 vezes, né? Passa 50 aqui, 50 no mundo espiritual, né? 400 aqui, né? 400 aqui. Então, 400 vezes você teve aqui. Aí eu pergunto, só a título de provocação, você teve 400 oportunidades aqui. É muita coisa, é muita coisa. Será que dessas 400 reencarnações que você teve, quantas delas você se preocupou em fazer o bem? Quantas delas você se preocupou em fazer o bem? Quantas delas você se preocupou em ser uma pessoa melhor? Você se preocupou com a reforma íntima? Eu digo por mim, eu tenho quase que certeza que essa é a minha primeira reencarnação, preocupado em ser alguém melhor. E olha que nessa reencarnação não foi o tempo todo, foi de um tempo para cá, que eu comecei a me preocupar em ser uma pessoa melhor, em me reformar intimamente,
né, em ser uma pessoa que me interessa verdadeiramente por uma construção de virtude interior. Então, o número de reencarnação absolutamente não importa você saber. O que importa, como o Márcio disse, é o que você está fazendo da oportunidade atual que lhe foi concedida. Porque olhar para trás, se a gente for parar para pensar, a gente não vai ver muita coisa boa, basta ver o resultado. Né? Basta ver o resultado. Eu sou a melhor versão minha própria que eu já tive. Eu sou a melhor versão que eu já tive de mim mesmo. Revisada, atualizada, no meu caso até ampliada, né? Então, quer dizer, a gente é a melhor versão de nós mesmos. Aí eu fico pensando, se eu sou a melhor versão que eu tenho de mim mesmo, minha nossa, imagina quais foram as minhas outras versões. Então, o número de reencarnação absolutamente não importa. O que importa é nós estarmos conscientizados da nossa responsabilidade atual, dentro de todo o arcabouço de conhecimento que nos foi concedido, que é por si mesmo gerador de responsabilidade. Então, tem uma pergunta aqui, que diz o seguinte: se evoluímos com a família que temos para aprendizados, gostaria de saber se todos da minha família terrestre fazem parte da minha evolução. Bom, todos, mas em níveis diferentes, vamos dizer assim. Porque um parente seu distante, ele não vai ter a mesma importância para a sua evolução do que um familiar próximo, em que você convive mais. E esse distanciamento e essa organização familiar, ela sempre tem um propósito. Ela sempre vem estruturada de uma maneira que nos favoreça a evolução, que nos favoreça evoluir. Então, meu primo segundo, qual é a relação que ele tem comigo? Isso vai variar dependendo da intensidade da convivência que ele tem com você. E aí já não é mais a estreiteza dos laços consanguíneos, mas a estreiteza da convivência. Porque se o indivíduo está convivendo mais com você, não é o acaso. Tem algum propósito nessa frequência de convivência. Independente de ser primo terceiro, independente de ser um tio-avô, independente de ser um parente distante, se a frequência de convivência é intensa, existe um propósito por detrás. Então, é claro que os laços consanguíneos, eles já se estruturam de uma maneira apropriada para a nossa evolução. Irmãos, pais e avós. Geralmente é aquele círculo mais estreito de convivência. E alguns tios, não todos, mas alguns tios e primos. O que passa disso já não está tão vinculado com a minha evolução mais direta. Não está vinculado mais com a minha evolução mais direta. Mas, repito, isso se torna relativo quando a frequência da convivência ela é mais intensa com você. Então, toda a sua família, nesse sentido, ela faz parte da sua evolução. Porque, às vezes, tem um parente sumido há anos, vamos dizer assim. E, de repente, da noite para o dia, ele passa a conviver mais próximo de você. Tem um propósito também. Tem algum propósito. Porque a família ela é sempre estruturada dentro de necessidades evolutivas que nós temos. Eu costumo até brincar, o pessoal não gosta que eu fale isso. Mas eu falo mesmo, porque a gente tem que incomodar mesmo as pessoas. E eu sou um incomodador nato. Então, eu costumo até brincar com as pessoas, eu falo assim: você quer saber quem vai ser a sua família na próxima existência? É só você ver as pessoas que você nutre maior mágoa e antipatia. É só você observar aquelas pessoas que você ainda não conseguiu perdoar. Vai ser sua família. Os seus inimigos vai ser sua família. Porque planejamento reencarnatório, ele não se dá assim, pum, cheguei no mundo espiritual. Então, agora eu vou ir com você, eu vou reencarnar
no Brasil. Não é bem assim que funciona. A escolha, ela é uma realidade do nosso planejamento reencarnatório. Mas a partir do momento em que eu estou em desavença com o Márcio Torres aqui, eu estou escolhendo. Eu estou escolhendo. Eu estou elegendo para mim o meu círculo de convivência através desse vínculo. Independente desse vínculo ser negativo ou ser positivo, eu estou gerando vínculo. Então é através desses vínculos que os agrupamentos familiares eles vão se formando. Sejam eles positivos ou sejam eles negativos. Porque a gente também não sai por aí só criando sombra. A gente espalha muita luz pelo caminho, muitos laços de afeto sinceros. Então é por isso que uma família, ela tem aquelas pessoas que nutrem com você uma simpatia profunda, e ela tem aquelas pessoas que nutrem por você uma antipatia profunda. Porque a gente não sai por aí espalhando só desafeto ou só afeto. A gente sai espalhando as duas coisas. Agora, a pergunta que a gente deve fazer é: o que mais eu estou espalhando por aí? Mais afeto ou mais desafeto? Porque se for mais desafeto, a minha configuração familiar vai ser mais permeada de desafeto. Então, nesse sentido, nós precisamos ver que as organizações familiares, elas são umas estruturas muito complexas, com as suas raízes profundas no passado. Existem também questões acidentais no meio do caminho, mas não vem ao caso a gente observar aqui que isso aí é um tema para uma palestra toda. Tá? Mas, geralmente, as famílias elas têm um propósito maior dentro de vinculações pretéritas que a gente vai estabelecendo através da convivência. Aqui, ó, já chegou outra pergunta. No mesmo sentido, penso que deva... continuação. Então, se eu não tenho muita convivência com o meu irmão... não entendi aqui. Irmão não significa que tenha relações... espiritual? Espiritual? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que, geralmente, a gente não pode categorizar tudo dizendo assim, é assim em todos os casos. Porque existe uma complexidade muito grande nessa estruturação aí. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que geralmente os espíritos que mais convivem conosco são aqueles espíritos que mais precisam de reajuste, espiritual. Agora, um irmão, ele tem uma vinculação com você que, independente da presença frequente ou da ausência, a gente sabe que o laço da consanguinidade estreito dessa forma, ele já tem um propósito profundo por si só. Então, eu tenho um irmão aqui que mudou lá para os Estados Unidos e tal, está morando lá, está morando em outro país. Não deixa de ter um laço profundo espiritual. Só que talvez ele não vai ser aquela ferramenta mais apropriada para o reajuste que eu preciso de questões internas mal resolvidas. Porque muitas vezes é um espírito simpático. Muitas vezes é um espírito simpático. Muitas vezes é um espírito amigo. Então, esse espírito amigo que já estruturou com você ali no campo da convivência, em outras ocasiões, laços de amor, ele vai seguir seu caminho. Não tem um propósito maior de uma presença, não tem um propósito maior de uma presença tão efetiva. Então, a gente tem que considerar esses aspectos aí, porque o grande objetivo da gente reencarnar nos laços da consanguinidade, com as configurações familiares que nos são específicas, é nós desenvolvermos a nossa capacidade de amar. Porque se a gente for parar para analisar, a gente falou agora há pouco, 400 reencarnações, brincando, Quantas mães você teve? Você teve 400 mães. Você teve 400 pais, você teve 400 reencarnações, Então, é muita gente por aí. Só que o que acontece? Quando a gente desenvolve o amor por um espírito, ele não necessariamente precisa estar conosco em presença física. Porque como nós temos o objetivo de expandir os laços de amor, então se eu já amo esse,
Manda outro que eu preciso amar, que eu ainda não amo. Porque o grande objetivo da evolução é expandir os laços de amor. Então, se eu já amo a minha mãe, e eu quero que não seja assim, na próxima reencarnação, eu não necessariamente preciso vir próximo a ela, porque eu já desenvolvi com ela o reajuste no sentido do desenvolvimento dos sentimentos suficiente. Então vem outro que eu não amo ainda para desenvolver o amor. Até chegar a um ponto da gente chegar na condição de Jesus de perguntar assim: quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Porque essa pergunta é muito significativa. Jesus, com essa pergunta, está querendo dizer o seguinte: eu já ampliei tanto os meus laços de amor, que os laços consanguíneos, eles passam a ser uma coisa muito pequena em relação ao que eu sinto. Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Ou seja, o amor que a gente tem pela nossa mãe, pelos nossos irmãos, pelo nosso pai, Jesus já tinha muito mais desenvolvido pela humanidade inteira. Então é esse o ensinamento que ele quis transmitir quando ele fez essa pergunta. Agora deu. Só elucidando o que eu falei sobre 4 milhões e meio de anos, Luiz, é porque a ossada humana mais antiga já encontrada no planeta, que é a Lucy, uma africana, na Etiópia, se eu não me engano, ela foi datada com 3,2 milhões de anos de existência. Então, por isso é que o cálculo chega em torno de 4 a 4,5. Mas André Luiz falou que é na época da razão. Que talvez ele estava referindo a algum momento que nós despertamos para a humanidade, né? Chegou uma pergunta aqui que fala assim: somos 7 bilhões e meio de habitantes no planeta. Como se explica um espírito para cada ser vivo? De onde surgem esses seres novos, os espíritos? Se para cada ser tem um novo espírito, como pode ocorrer a reencarnação? Interessante a pergunta. Nós somos mesmo 7 bilhões e meio, mais ou menos, aí, de habitantes no planeta Terra, né? A espiritualidade fala que a população planetária, contando os desencarnados e os encarnados, é em torno aí de 28 a 30 bilhões de seres. Existe também a migração planetária, né? Nós podemos reencarnar em outro planeta numa próxima encarnação, dependendo da nossa necessidade evolutiva, como outros seres também vêm reencarnar conosco aqui. Então existe essa migração. A doutrina também diz que todo o universo é habitado por espíritos. Todo o universo é habitado por espíritos. Deus não criou o universo para ele ficar só de beleza, né? Espíritos são as criaturas que Deus cria. Eu sou um espírito temporariamente num corpo material. O corpo não sou eu sou o espírito, né? Quem pensa, quem comunica, quem age é o espírito, através do corpo, na reencarnação. Desencarnou, o espírito vai continuar ali usando o corpo perespiritual, né? E quando ele evoluir, já nem precisa mais dele. Cada ser é um espírito. A pessoa pergunta assim: de onde surgem esses novos espíritos? Deus. Deus criou, continua criando e vai criar novos seres. Jesus fala na Bíblia: meu Pai não para de trabalhar. À medida que o universo se expande, Deus vê a necessidade, Ele vai criando novos seres. Iguaizinhos, não existe diferença na criação. Se para cada ser tem um novo espírito, como pode ocorrer a encarnação? Para cada ser não tem um novo espírito, tem uma nova oportunidade. Tá? O útero da mãe, ele não é o local de criação do espírito, ele é um local de materialização de um corpo físico. O útero da mãe, ele gera um novo uniforme carnal para um ser já existente. Tá? Não é um novo espírito que está nascendo, é o mesmo. Como o Ives falou aqui, que pelo André Luiz aí, são em torno de 400 encarnações,
pelas minhas contas já são milhares, né? Então, assim, nós já existíamos. Eu já existia antes e vou continuar existindo depois, porque somos imortais. Então, essa questão aqui, se eu não fui bem claro, se a pessoa estiver aqui hoje, pode me procurar depois. Nós já existíamos, voltamos, continuaremos existindo, depois voltaremos de novo. E assim vai até que não haja mais a necessidade da encarnação. Quando isso vai acontecer? Quando eu estiver totalmente puro. Puro. Enquanto eu ainda tiver mazelas, enquanto eu tiver defeitos, enquanto eu pensar mal do outro, enquanto eu julgar o outro, enquanto eu olhar para o meu irmão e ver a diferença entre eu e ele, eu vou continuar voltando. Vou continuar voltando. Quer o remédio? Quem quer remédio para chegar à perfeição? Chama-se Jesus. Ele é o remédio. Tá? Jesus não é religião. Jesus é o caminho. Religião fomos nós que criamos. Jesus não trouxe religião para o mundo. Jesus trouxe um exemplo de vida. Jesus trouxe um modo de viver. Por isso é que ele falava, eu sou o caminho. E caminho é para se caminhar, não para se adorar. Quem quiser o Pai, vem através de mim. Faça o que eu fiz. Siga Jesus. Nós temos o Evangelho aí. Todo um código de mudança interna está no Evangelho. Segue quem quer. Tem uma pergunta aqui que você já respondeu aí, que fala que os espíritos são 7 bilhões de pessoas e como eles são criados, né? A única diferença é que diz como eles são criados. Ninguém sabe essa resposta, como são criados. Você fala assim, como que... Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala que a gênese do espírito ainda é algo absolutamente desconhecido. Né? Então, como que Deus fez para criar o espírito é uma resposta que até o espiritismo não tem para dar. Porque muitos conhecimentos eles vão vindo com a evolução. O espiritismo não é a última palavra. O espiritismo é a primeira palavra, conforme o próprio codificador ele afirma. Né? Então, o conhecimento ele é dinâmico. Por mais que o espiritismo ainda traga para nós muitas informações, o espiritismo não traz para nós todas as informações. E uma das informações que o espiritismo não traz é como o espírito é criado. Tem uma pergunta aqui disso aqui, que é uma pergunta interessante. Sempre sonho com pessoas que já desencarnaram e normalmente mandam recado. É uma forma de mediunidade? Bom, temos que ter muito cuidado com isso aqui, porque o sonho pode ser tanta coisa, né, inclusive mediunidade também. Só que não é a única explicação para o que está acontecendo com você. Porque você pode ter sonhos repetidos com a mesma coisa ou com pessoas, como sendo uma exteriorização que traz a sua origem em alguma razão psicológica facilmente explicado pelo um técnico aí de psicologia, que vai falar o seguinte, esse sonho repetido está vindo desse tipo de experiência que você teve. Então, isso é possível. Agora, existem também aquela mediunidade onírica, né, que eles costumam denominar, que é uma mediunidade que esteve presente no Evangelho, por exemplo. O José, pai de Jesus, ele sonhou com um anjo, né, que veio o avisar que Herodes iria invadir a cidade e ia matar todo mundo, todos os bebês ali. Certamente Herodes, influenciado pelas trevas, já tinha captado que ali tinha a presença de algum emissário divino que ia mudar o panorama do planeta, e ele, inspirado pela sombra, mandou com que a cidade fosse invadida e todos os bebês assassinados. José, através da sua mediunidade onírica, teve um sonho, e eles deram no pé da cidade de madrugada.
Então, recados, eles são perfeitamente possíveis de chegarem até nós através dos sonhos. Agora, existem sonhos que são psicológicos, existem sonhos que são espirituais, existem sonhos que são de natureza biológica. Então, existe toda uma variedade de possibilidades dentro desse pacote aí. Nosso tempo acabou, mas chegou 2 perguntas agora aqui do público. Eu vou tentar responder em 1 minuto. Primeiro fala assim: se eu, como ser humano encarnado atualmente nesta matéria, posso vir em outras vidas como um animal, ou minha evolução é à frente? É à frente. Essa crença de vir como animal chama-se metempsicose, era uma crença egípcia, mas isso não acontece, tá? A evolução é fatal, é a única fatalidade na lei divina, nós vamos para frente, graças a Deus. A outra fala assim: boa noite, por que sempre entro em um centro espírita e fico tonto? Tem a ver com a cura? Não. Se você fica tonto, tem a ver com obsessão. Tá? Pode ser algum irmãozinho seu aí tentando te impedir de progredir, de estudar e evoluir. Procura a gente depois da reunião aqui que a gente conversa. Tá ok? Um abraço.